Muito bem, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Vamos lá para a nossa live de aquecimento aqui no YouTube, no Instagram. Eu estou fazendo dos dois, tá? Nós estamos nas duas plataformas. Eu achei melhor fazer nas duas plataformas porque a gente consegue chegar no maior número de pessoas possível para poder fazer essa live. Então, o nosso tema de hoje são os 4 erros que levam o servidor público à ruína financeira. É muito sério isso, gente. E por isso que eu decidi fazer esse conteúdo. Exatamente por quê? Porque ele faz uma diferença gritante e crucial na nossa vida para o futuro. Então, esses erros podem impactar a nossa família, a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida das pessoas que estão próximas a você e a sua vida de uma maneira, sim, horrorosa e que eu não poderia deixar de demonstrar para vocês esses erros, tá? Então, esse aquecimento, ele é exatamente para poder prepará-los para poder a gente fazer a semana dos 10 mil reais de renda extra para os servidores. Então, esses erros, eles podem impactar totalmente a sua vida e o que pode vir a acontecer. Então, a gente tem que ajustá-los para vocês aproveitarem o máximo a semana dos 10 mil reais. Vamos lá, então, seja bem-vindo para o servidor, seja bem-vindo, servidora. Me fala aqui no chat de onde vocês são, se vocês são servidores públicos federais, estaduais ou municipais, se vocês já são investidores, se vocês já me acompanham essa primeira live que vocês estão assistindo. Então, se vocês puderem tanto colocar no chat lá do YouTube quanto no chat aqui do Instagram, eu vou conseguir ver vocês, vou conseguir saber de onde vocês são, tá? Vamos lá. Então, essa live é um aquecimento para reforçar a nossa base para a gente poder chegar na semana dos 10 mil reais de renda passiva fortes, consolidados. Aqueles que ainda não se inscreveram na semana dos 10 mil reais, que estão me vendo aqui pela primeira vez, se inscrevam. O link no YouTube está lá na descrição da bio nossa. Clica lá no link. Você vai ser direcionado para uma página onde você vai colocar seu nome, e-mail e telefone e vai fazer todo o passo a passo para você entrar no nosso grupo exclusivo, onde eu vou mandar material, o link das aulas, mandar todas as informações para você aproveitar ao máximo a nossa semana dos 10 mil reais, tá? E você no Instagram, que está me vendo pelo Instagram, é a mesma coisa. O link está lá na bio. Se inscreva, se você ainda não se inscreveu, para a semana dos 10 mil reais. Vamos lá para o conteúdo, tá? Eu preparei para vocês o melhor conteúdo gratuito possível, tanto das lives de aquecimento, quanto da semana dos 10 mil reais de renda extra que a gente vai conquistar, e eu vou mostrar como é que vocês podem conquistar isso, tá bom? Vamos lá. Deixa eu me apresentar, eu sou Renato Oliveira, para quem não me conhece, eu sou auditor fiscal da Receita Federal. Há 19 anos eu entrei na Receita, em 2006, tá? E quando eu entrei na Receita Federal, eu já decidi e defini o futuro que eu queria ter. A minha liberdade financeira, eu não queria depender de governo, de aposentadoria, de nada. Então eu já defini aquilo que eu precisava de fazer para poder chegar na minha liberdade econômica e financeira através dos investimentos. Então, depois que eu entrei, que eu comecei a fazer toda uma metodologia, eu vi vários colegas e vários servidores públicos que entraram com o pensamento da estabilidade, entraram com essa estabilidade, esse pensamento de estabilidade, de salário,
de contribuição para a sociedade, a gente entra realmente e a gente permanece com esse pensamento de contribuir ao máximo para a sociedade. E eu vi que esses servidores começaram a fazer, eles só pensavam no servir ao outro e esqueciam de servir também para eles, em relação ao salário, em relação ao dinheiro, em relação ao que ganhava, e eles se esqueciam que para eu servir bem ao público, eu também tenho que estar bem servido em relação às finanças e aos investimentos. Então eu vi alguns erros que essas pessoas, tá, cometiam em relação a isso. E foi por isso que eu decidi fazer essa live. Porque muitos colegas ainda têm tempo para poder corrigir esses erros e outros colegas estão entrando agora, que estão me assistindo agora, devem também corrigir esses erros. Vamos lá? Então, vamos fazer a nossa apresentação. Beleza. A nossa primeira apresentação. Vamos lá, está aparecendo aí para vocês, então, live número 1 de aquecimento para a nossa semana, os 4 erros que levam o servidor público à ruína financeira. Tá? Então, eu já dei as boas-vindas. Se vocês quiserem falar aí no chat, eu vou ficar muito feliz de saber de onde vocês estão falando, tá bom? Se a gente puder conversar, vai ser ótimo. Vamos lá. Isso aí eu já falei. Perfeito. Então, importante dizer que aqui é uma live de aquecimento. As principais aulas serão na semana que vem, que vão ser na terça, na quarta e na quinta. Elas vão estar liberadas às 8 horas da manhã. Então, semana que vem, nós temos a semana dos 10 mil reais de renda extra. Essas lives, essas aulas, melhor dizendo, elas vão estar disponíveis para vocês apenas durante essa semana que vem e depois elas vão ser retiradas. Ah, Renato, não consigo ver às 8 horas da manhã. Pode, vai ficar gravada, você vai poder assistir no seu tempo e no seu modelo, tá bom? Então você vai conseguir assistir as suas aulas na hora que você precisa e pode. Mas ela só vai ficar disponível durante a semana do evento, tá bom? Isso é um recado importantíssimo para vocês. Para a gente deixar balizado tudo bonitinho. Vamos lá. O que nós vamos ver hoje? Tá? Eu vou falar sobre os 4 erros e eu vou mostrar como você deve evitar esses erros. De que maneira esses erros devem realmente ser evitados totalmente para vocês poderem ter a liberdade financeira de vocês. Ok? Vamos lá, vamos para frente. Muito bem. O que não é ruína financeira? Isso eu quero deixar muito bem claro para vocês, tá? Isso é muito importante. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Adriana. Campo dos Goitacazes, olha, legal. Boa noite a vocês aí, que bom. Me fale se vocês são servidores públicos, se não são, se vocês já investem, se vocês não investem, se vocês estão começando agora, como é que está aí a vida de vocês em termos de investimento, até para eu poder entender melhor, tá bom? Então vamos lá. Muitas pessoas acham que a ruína financeira ela está estabelecida com empréstimo parcelamento, tá? Calma. Não necessariamente você vai entrar em ruína financeira só porque você tem um empréstimo ou só porque você tem um parcelamento. Então, ruína financeira não é isso. A ruína financeira é você não ter a capacidade de pagamento disso. Ok? Não tenho capacidade, você está em ruína. Tenho a capacidade, você não está em ruína, mas, contudo, entretanto, todavia, que eu sempre falo, você só pode ter empréstimos e parcelamentos, caso você tenha, se a sua taxa de juros é menor do que a taxa que está vigorando hoje.
Vou explicar melhor para vocês isso, para vocês entenderem. Renato, você tem parcelamento? Tenho um. Vou explicar por quê. Eu tenho uma usina fotovoltaica que gera energia para mim, tá? E gera muita energia. Mas aí você vai falar, beleza, Renato, como é que você fez esse investimento? Cara, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, ele tinha uma linha de financiamento que era muito barata. Muito barata. E eu fiz esse empréstimo e esse financiamento e esse parcelamento. Por que eu ia tirar do meu dinheiro de investimento para fazer isso se eu tinha um parcelamento e um empréstimo muito mais barato do que o valor do meu investimento lá das minhas Selics, IPCA+, etc. e tal. Ok? Então, vocês têm que fazer uma conta. Esse empréstimo, eu estou sendo cobrado muito mais do que os meus investimentos, ele não presta, paga à vista. Ah, esse parcelamento, ele não me cobra juros. E se eu pagar à vista, ele diminui o valor que eu vou pagar? Ok, faz o cálculo. Então, ruína financeira não é só isso. Muitas pessoas têm essa ideia completa e errada de que empréstimo e parcelamento é ruim. Não, não é ruim. Tudo depende do viés e da conta que você vai fazer, tá? O que eu acho que a ruína financeira ela estabelece é que nós temos uma ideia de que se eu não conquistar todos os meus sonhos, eu estou em ruína financeira. Não, não é isso também não. A gente consegue sim conquistar os nossos sonhos e os nossos objetivos com renda passiva e renda extra de uma maneira muito mais rápida, usando caminhos certos. Então, erros que você tem que tirar da sua cabeça em relação à ruína financeira. Tá? A renda extra e a renda passiva é para você gerar resultado e recursos para você aproveitar e fazer a bola de neve. Beleza? Isso é muito importante, porque muitas pessoas têm esses conceitos errados. Muitas pessoas têm essa ideia completamente inadequada do jeito com que elas estão em termos de vida financeira. E a gente tem que eliminar isso para a gente poder conquistar mais dinheiro. Se você tem esse pensamento errado, muitas vezes, e claramente você está bloqueado para poder conseguir outras rendas e outros investimentos. Vamos lá. Beleza. O que para mim é ruína financeira e que ela vai ser determinante para vocês lá na frente, ok? Ruína financeira é o quê? Primeiro. Então, gente, olha que coisa interessante. Lá atrás eu falei sobre parcelamento, sobre endividamento, sobre empréstimo com taxa baixa e o mercado está pagando mais no seu investimento. Mas o que é a ruína financeira mesmo? É você não ter controle das suas finanças. É você não controlar efetivamente a sua vida financeira. De que maneira, Renato? Que controle que é esse? Controle dos seus investimentos, controle do seu rendimento e das suas despesas. Se você não controla, você não sabe para onde você vai. Se você não controla, você não consegue estabelecer metas objetivas de quanto que você vai ganhar a partir dos seus investimentos. Se você não tem controle, você não consegue estabelecer exatamente a quantas anda a sua vida. O primeiro passo que eu fiz quando eu entrei na Receita Federal foi controlar as minhas finanças. A primeira coisa, eu tinha dinheiro entrando todo mês na minha conta, que deve ser o que acontece com vocês como servidores, e a gente não controla e a gente fica completamente sem critério do que está acontecendo na vida da gente. A gente tem um critério enorme com o governo, tem,
tem esse lado que eu vou servir, que é o meu patrão, eu vou controlar, eu controlo muito bem todo o meu trabalho, eu faço todos os meus processos, eu assino tudo, eu sou diligente com o meu trabalho e eu esqueço de ser diligente com a minha vida. E eu via isso muito nos meus colegas lá dentro da Receita Federal. Então, o primeiro passo que você tem que fazer... Ah, Renato, muito bem. Ok, mais para frente nós vamos falar sobre isso. Se eu não tenho controle das minhas finanças, logo, logo eu estou devendo mais, logo, logo eu estou cheio de consignado em folha no nosso vencimento. E o que acontece? Aí chega a ruína total. A falta de controle de finanças faz você chegar nesse ponto de dívida, consignado, e gera uma coisa muito pior, que é a vida preocupada e não dormir à noite. Isso, para mim, é ruína financeira. Real. Isso é a ruína financeira de uma pessoa. Você viver preocupado com dívida e de consignado, você perde o sono e você não consegue viver. É um ciclo de erro e um ciclo de problema. Aí o que acontece? O que acontece se eu não tenho controle, se eu vivo preocupado sem dormir? Eu perco o meu padrão de vida. E é o que está acontecendo com vários colegas hoje, nossos colegas servidores públicos. E outras pessoas também, não só servidores públicos. Eles começam a ter preocupação, não dormem, perdem o padrão de vida, não conseguem mais manter aquele padrão de vida, entra num consignado, entra em dívida e acabou. A vida dele entra em ruína e decrescente. Aí ele não vê a conta bancária dele crescer ao longo dos anos. E isso gera um grande descontentamento e um grande... É um ciclo vicioso e não virtuoso. É um ciclo vicioso. Aí eu continuo não controlando minhas finanças, eu vivo preocupado, não durmo, perco meu padrão de vida, vou vendendo aquelas coisas que eu tenho e volto, a minha conta não cresce de novo e aquilo vai se tornando um círculo vicioso e não virtuoso. Vamos lá. Ok. Quais são os 4 erros fatais que eu vi dos meus colegas durante esses 19 anos que eu não cometi, virei o jogo, comecei a viver de renda e eu via os meus colegas passando muito mal. Esse é o grande problema, gente. E eu via isso acontecer claramente na vida dessas pessoas. Primeiro erro, não façam isso, pelo amor de Deus. Comprometimento de todo salário. Isso, não façam isso. E eu não estou falando só de comprometimento em relação a consignado, não, porque está sério. Estou falando de comprometimento mesmo salarial, sem sobra financeira. Ok? Quando você compromete todo o seu salário, isso é muito complicado. Porque você perde... Cada mês de comprometimento é um mês de liberdade lá na frente, muito grande, por conta dos juros sobre juros, por conta dos juros compostos, da famosa bola de neve. Então, esse erro de comprometer todo o salário, coloque isso na cabeça de vocês, que esse comprometimento salarial ele não pode acontecer. Ah, Renato, está acontecendo comigo esse comprometimento salarial. Faça aquilo que eu disse lá no slide anterior. Sente, faça planilhas. Dentro do Vivendo de Renda nós temos planilhas e o orçamento descomplicado é fundamental para você ter crescimento patrimonial exponencial. Você não pode comprometer todo o salário. Ah, Renato, mas eu tenho só 10%. Não importa. Pode ser 1% que você comece. Mas você tem que começar a fazer o seu salário gerar mais dinheiro. Beleza? Esse é o primeiro erro fatal que você pode estar cometendo hoje. E para o futuro, meu amigo, isso vai vir a cobrança logo, logo. Segundo erro fatal,
não investir. Não investir nada. Nem que seja R$1. Renato, sobrou R$100. O que eu faço? Investir. Tesouro Selic. Tesouro IPCA+, se você já tiver Selic. CDB de banco. Letra de câmbio. Tá? Aqui no YouTube tem vários vídeos que eu mostro quais são os produtos bons de renda fixa. Ok? Não investir nada é um erro fatal. Ah, Renato, eu estou garantido. Está garantido onde, meu amigo? Você está garantido aonde? Já vou para o 4. Achar que o governo ele vai ser suficiente para a sua aposentadoria. Não vai. Esquece essa possibilidade. Não ache que o governo ele vai estar lá na sua vida pronto para poder te gerar dinheiro e recurso assim, à torta e direita. Não vai. Nós estamos na boca de uma reforma, de reformas estruturais sérias para os nossos cargos. Principalmente a administrativa, e com certeza vai vir uma nova reforma previdenciária. Quem tinha integralidade e paridade já não tem mais. Quem tinha a possibilidade de fazer 80% das remunerações, né, das contribuições, já não tem mais. Hoje a pessoa tem que entrar nos fundos de previdência. E isso está sério. Então, hoje, a gente não tem mais aquela qualidade de governo que falava, eu quando entrei ainda tinha, mas eu não sei como é que vai ser quando sair. E eu já sabia disso, porque cada ano eu via que vinha mudança previdenciária. Então, não façam isso. Não achem, esse é o erro mais fatal para mim. Para mim, o erro mais fatal, e que acontece com praticamente todos os servidores, são os dois erros mais fatais. Porque não investir nada e investir errado, você, no meio do caminho, tá? No meio do caminho você consegue reverter o processo. Mas o achar que o governo vai ser suficiente é tampar a venda. Vai ficar completamente cego e tampado, na minha opinião. Se achar que o governo ele vai ser suficiente para garantir a sua vida lá no futuro, você tá errado. Então, uma venda. Que o que eu quero fazer com vocês é abrir os seus olhos e abrir a sua venda para que existe um outro universo lá que a gente pode aproveitar. E isso é importantíssimo para vocês. Se achar, se você ficar vendado, é isso. E a outra coisa que eu acho que também é um erro fatal, falta de controle. Eu não estou falando controlar, gente, com planilhas estrafabélicas, não, desculpa o palavreado, mas planilhas extraordinárias, não é isso não. Pode ser num caderno, não importa. Pode ser num caderno. Esse mês eu ganhei X, esse mês eu gastei Y, sobrou Z, o quanto que eu tinha de investimento era tanto e hoje eu tenho tanto, no outro mês. Simples. Isso faz uma diferença, gente, gritante. Outro ponto que eu ainda não comentei do investir errado. Investir errado é uma forma de você não antecipar a sua aposentadoria. E eu vejo muitos colegas cometendo esse erro. Principalmente deixando o dinheiro em poupança e em produtos completamente inadequados à sua capacidade de risco. Principalmente risco. Eu falo muito sobre risco nos vídeos do YouTube aí e lá no Instagram também, que eu falo bastante. Risco, para mim, é fundamental, foi aonde eu virei meu jogo. E eu vou explicar melhor sobre isso, inclusive nas aulas de terça, quarta e quinta da semana que vem. Isso eu virei o jogo. Virei mesmo. Virei mesmo. Tá? Isso aí, Michele, meu caderninho é super eficiente. Você já não está errando no seu lá na ruína. Muito pelo contrário. É isso aí. Caderninho, gente. Inclusive, levem o caderno para anotar tudo dessas lives de aquecimento e para anotar tudo lá na terça, quarta e quinta. Tá bom? Levem o caderno para anotar tudo. Tá bem?
Então, o investir errado não é só, Renato, eu estou na poupança. Não, é comprar um COI, que é uma porcaria de um produto. É ser assessorado por pessoas que só querem ganhar dinheiro em cima de você, nas suas costas, e eu tenho casos, e eu tenho casos próximos a mim sobre isso. Isso é sério, gente, muito sério. O viés de conflito de interesse que hoje nós temos dentro do mercado financeiro. Então, investir errado não é só porque você está na poupança, não. É porque estão te oferecendo produto errado, você está comprando produto errado, e essa sua rentabilidade está travada 5, 10, 15 anos, e você perdeu 5, 10, 15 anos de rentabilidade. Isso eu vou falar muito também mais para frente. Então, esses 4 erros têm que estar anotados no seu caderno. Tem que estar anotado. Ah, Renato, pode ser, isso aí é tão simples? É tão simples, né? Mas por que eu vi tantos servidores públicos durante a minha vida cometendo isso? Impressionante. Quantos servidores públicos, colegas meus, eu vi chegando no final da aposentadoria não terem guardado nem um centavo e ainda cheio de consignado em folha. Então, cuidado, gente. Muito cuidado com esses erros. Não cometam. Vamos lá. Então, como é que eu aplico isso? Então, não adianta nada eu estar o erro e eu estar mudando isso, tá? Primeiro ponto, crucial, tá? Controle de gastos, tá? Controle de gastos é fundamental, o caderninho. Segundo, use a inteligência artificial. Renato, sério? Você usa a inteligência artificial? Sim, eu uso a inteligência artificial para fazer isso tudo. Eu pego todos os meus extratos de cartão de crédito, eu pego todos os meus extratos bancários, jogo dentro da inteligência artificial, ela faz todo o controle para mim. Viu, Michele? Eu não preciso nem de caderninho super eficiente. Mas, se você quiser, só jogar o extrato, puxa o PDF, joga na inteligência artificial, fala, faça um resumo de controle de gastos e ainda faço por classificação. Inclusive, eu vou deixar depois, vamos ver se eu consigo. Eu já estou fazendo algumas inteligências artificiais interessantes para os nossos alunos. Então, que vão ser extremamente benéficos para vocês. Então, como que eu aplico isso na minha vida? Estou falando na minha vida que vocês podem aplicar. Eu subo todos os PDFs e peço para ela fazer uma análise criteriosa. E ela faz. Ela estabelece todos os critérios sem eu nem pedir. E ela divide ainda todos os meus gastos, de acordo, e eu ainda falo, olha, esse gasto foi alimentação, esse gasto foi energia elétrica, ela mesmo sabe. Então, a gente pode usar a inteligência artificial sim como apoio, tá bom? A gente pode fazer isso, tá? Esse é um exercício prático. Esses são exercícios práticos, tá? Outro exercício prático que eu gosto demais, de praticidade, são que eu sempre falo, simplicidade, objetividade, praticidade e rentabilidade, não é isso? Tá? Sabe qual é o outro exercício prático que eu faço para não cair nos erros fatais? Que eu acho que é muito legal vocês fazerem? Entra toda semana, entre lá no site da sua corretora ou no site do seu banco e procure os investimentos que estão sendo oferecidos. Ok? Beleza. O que eu faço? Eu entro. Será que tem coisa boa que está sendo me oferecida? E aí eu analiso com critério e qualidade. Então falo, beleza, olha esse título aqui que está sendo vendido por uma empresa, uma LCA, de 93%. Olha que beleza de título. A liquidez diária, não é liquidez diária? Esses são exercícios práticos para vocês não cometerem um erro de investir errado. Um dos exercícios práticos que eu acho que todo mundo deve fazer é entrar sempre, para quem é iniciante, entrar sempre na plataforma da sua corretora ou na plataforma do seu banco e olhar o que está sendo oferecido. E ter uma análise crítica e um senso crítico.
Tá? Esse é um exercício prático maravilhoso para você fazer. Tá? Esse é fenomenal. Pega lá a inteligência artificial, usa para saber quanto que sobra no fim do mês, pega esse dinheiro, coloca, vai lá na corretora, olha o melhor, olha aquilo que é interessante para se comprar, beleza, faz a compra. Perfeito. Exercício prático. Isso você não cai em ruína financeira mais. Tá? E eu vou falar vários exercícios práticos, várias coisas que vocês podem utilizar e os tipos de produtos que vocês vão ter, o que vocês podem ter, tá? Durante a semana dos 10 mil reais de renda passiva, de renda extra, ou renda passiva, né, no caso. Tá? Isso aí, a gente vai ter no treinamento principal várias coisas que vocês podem utilizar para poder gerar esses 10 mil reais de renda extra. Tá bom? Isso é muito importante. Tá? Eu só estou fazendo um aquecimento do que vocês vão ter lá. Vai ser muito interessante. Vai ser muito prático e objetivo para vocês lá. Tá? Vamos lá. Então, principal. Terça, quarta e quinta da semana que vem, nós vamos ter as aulas da semana dos 10 mil reais de renda extra. Lá eu vou detalhar tudo, tudo para vocês. Lá eu vou falar exatamente tudo que vocês precisam de fazer para chegar nos 10 mil reais de renda extra. Tá bom? Importante, não façam, não deixem de assistir durante a semana, porque depois não vai ter mais. Então, coloca na sua agenda, deixa marcado, coloca tudo certo para a semana que vem vocês não perderem um minuto do que eu vou ensinar. Tá bom? Já comecem a fazer esses erros, não cometerem. Já chega lá no evento já com as suas anotações já prontinhas lá para vocês, tá bom? Amanhã, toda semana agora nós vamos ter dia de live, tá? Toda semana, nessa semana agora, hoje, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, nós vamos ter essas lives para vocês, para mostrar o que vocês têm que fazer, para vocês poderem chegar lá na semana bem afiados para poder aproveitar o máximo que eu vou ensinar. O que nós vamos falar amanhã? Que é uma das coisas que eu mais senti falta. Mais senti falta. Eu não tinha um colega que pudesse me instruir de conselhos financeiros quando eu passei no concurso público. Então hoje foram os erros. Ok, Renato, eu não estou cometendo nenhum desses erros. Nenhum deles. Top. Tenho o meu controle, tenho a minha planilha, estou investindo certo, talvez eu queira uma rentabilidade melhor, conheço de produto, estou começando a investir, já estou começando a aprender, mas quero melhorar cada vez mais. Ou nem comecei a investir. Então, o meu exercício que vocês têm que fazer depois desses 4 erros. Qual deles eu estou cometendo e qual não estou cometendo? E anotar. Para na hora que vocês chegarem lá na outra semana, você já sabe exatamente o que vocês têm que fazer com o dinheiro de vocês. Estamos combinados? E amanhã eu vou falar sobre os conselhos. O que eu gostaria de ter tido como uma mentoria e um mentor me ensinando sobre finanças e sobre investimentos quando eu efetivamente comecei e passei num concurso público? Que conselhos são esses? O que eu deveria fazer inicialmente? O que eu deveria fazer primeiro? Ou qualquer outra pessoa, qualquer outro, não sendo servidor. Acabei de entrar num serviço público. O que eu gostaria que uma pessoa pudesse me fazer e caminhar comigo? Para eu poder ter a minha liberdade financeira, fazer o que eu quisesse, independente do governo, independente do que o governo fosse oferecer para mim. Então, esse é um tema em que, inclusive, as pessoas me pediram.
tá? Principalmente os novos. Também quem já passou da fase, já está quase na aposentadoria ou já aposentou, que ainda dá tempo. Dá tempo. Não desespera não, que ainda dá tempo. Dá tempo sim de fazer, tá? Então eu preparei esses passos exatamente para vocês poderem aprender ao máximo a metodologia lá na frente do que eu vou ensinar. Então, exercícios. Cada vez. Ah, Renato, não tenho controle, então faça. Para você chegar na semana que vem com top. Tá bom? Olhe os erros que eu listei e é isso. Tá? Vai ter muito conteúdo aí para frente. Muita coisa interessante que eu preparei. Essa é a nossa primeira live de aquecimento, a primeira que nós estamos fazendo, para vocês poderem começar a tomar o gostinho do que vai ser a semana que vem. Tá bom? Vamos lá. Então, o que eu tinha que falar era isso. Façam esse exercício. Eu vejo vocês amanhã, às 8 horas da noite, de novo, para a gente poder falar sobre esses conselhos. Tá? Até semana que vem. Até amanhã, perdão. Até amanhã, para a gente falar sobre esses conselhos financeiros que vão ser muito interessantes para vocês. Tá bom? Grande abraço. Boa noite, fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês com muita prosperidade, saúde, paz, amor. Que vocês tenham todos os sonhos realizados através desse mercado financeiro que é tão interessante para a gente poder ganhar prosperidade. Grande abraço para vocês. Até mais. Até amanhã para a gente falar.